Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos lá discutir sobre transfusão sanguínea, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, meu quadro branco, alguns pontos importantes que nós não podemos deixar de ficar atentos aí na transfusão sanguínea, tá? Então, o tema transfusão sanguínea. O grupo já está ao vivo aqui com a gente. Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é a seguinte: quando há a necessidade de realizar uma transfusão? Eu posso fazer qualquer dia, qualquer hora? Como que é? Não, Poliana, vou falar. Pode falar. Depende da necessidade do paciente, se há necessidade de realmente ter a transfusão sanguínea. Sim. Ou seja, tem que ter um quadro clínico de anemia ou qualquer outra coisa, perca de sangue, por algum acidente, ou uma doença mais severa, uma leucemia, acredito eu. Mas não, Exatamente, né? Só vai fazer a transfusão, gente, quando realmente houver muita necessidade. Então, pacientes com anemia muito grave, pacientes que sofrem algum acidente, perdem muito sangue, vai fazer alguma cirurgia e perde muito sangue. Às vezes tem alguns pacientes em tratamento de câncer, né? Que às vezes pode precisar também de fazer a transfusão. Então, o paciente vai precisar desse sangue, né? Então, não é normal uma pessoa fazer uma transfusão. Ela só faz quando ela realmente tem necessidade. Mas esses casos de anemia, quando o paciente tem anemia hemolítica, quando tem anemia falciforme, anemias bem graves mesmo, tá? Não é aquela simples anemia que vai tomar um sulfato ferroso e melhora, não. É quando tem as anemias severas, tá? São situações em que há necessidade, né, de fazer a transfusão de sangue. Então, a gente sempre precisa avaliar, né, o benefício, o risco-benefício para o paciente. Por quê? Por mais que o banco de sangue tome todos os cuidados do mundo, reações inespecíficas podem ocorrer, que é o que nós vamos discutir também no dia de hoje, né? Então, a gente só tem que fazer quando realmente houver necessidade. E aí, outra coisa que eu queria perguntar para vocês era o seguinte: qual que é o produto da transfusão? Qual que é o material que é transfundido? alguém quer falar ou eu posso falar? Eu tenho um sangue total, que são as... Ou seja, tem as plaquetas, né? O sangue total é separado, né? Hematócrito. Colhe o sangue total, que é o sangue que é o que corre nas veias, né? Aí vai separar o quê? Aí separa plaquetas, hemácias e o plasma. Plaquetas, as hemácias e o plasma, né? Vocês conseguem me falar nessas amostras? Vocês conseguem me falar mais ou menos assim o tempo que elas duram? Se elas podem, se elas ficam muito tempo estocadas ou se a vida delas é curta? Alguém sabe me falar? Se as condições de armazenamento, se a temperatura ambiente se congela, se refrigera? Ela tem que ser refrigerada. Cada uma dessas tem um tempo de duração diferente uma da outra. Eu não tenho anotado aqui agora quais são. Eu sei que o plasma ele é congelado. O plasma ele tem que ser congelado. E os outros, eles são separados, tem um tempo. Por isso que separa, porque é um tempo de duração diferente. Por isso que é feita a separação. Aí, Eu vou até tentar compartilhar aqui o slide de vocês para ver se ajuda vocês um pouquinho, então, tá? Não, deixa eu compartilhar de uma outra forma para ficar mais bonitinho aqui. Peraí. Achei que vocês estavam com os slides aí juntos. Qualquer coisa, vocês pegam as anotações de vocês aí também, viu, gente? Não tem problema, não. Deixa eu compartilhar aqui. Então, aqui, ó, né? Acho que era quem estava falando, era a Poliana?
Estava falando dos componentes do sangue que são separados. Então, aqui tem as hemácias, as plaquetas, o plasma, os glóbulos brancos, que são os leucócitos, né? Aqui vocês falam a composição de cada um, né? Vamos ver se vocês falam aqui não falam. Não, eu achei que vocês tinham falado do tempo. Tá antes na estocagem. Tá na estocagem? Deixa eu procurar aqui. Se tiver, né? Não. Professora, Eu acho que alguém quer comentar, diga. Sara. Fala, Sara. Pelo que eu pesquisei, nas minhas pesquisas, ela fala que o concentrado de hemácias, ele tem validade durante 35 dias, né? Porque são separados. Exatamente. E o concentrado de plaqueta vai valer por 5 dias, então tem uma diferença. Exatamente. E aí, gente, então o concentrado de hemácia, ele não pode ser congelado, porque se congela, essas células elas vão ser rompidas. Então, as hemácias, elas são armazenadas de forma refrigerada, tá? E aí, se tiver mantido aí as condições de armazenamento, né? Temperatura entre 2 e 6 graus Celsius, que é esse de refrigeração, ela pode durar até 35 dias. As plaquetas fica a temperatura ambiente, em torno de 20 graus Celsius por aí, e ela precisa ficar em agitação constante, e aí vai durar isso aí que vocês falaram, em torno de uns 5 dias. E aí, quem estava falando inicialmente, estava falando do plasma, né? Que o plasma, ele fica congelado. Então, como ele fica congelado, ele dura um tempo maior. Então, o plasma, ele pode durar até 1 ano, desde que seja mantido congelado, tá? Então, muito bem. E aí, vamos lá, uma outra pergunta para vocês, né? E para os coleguinhas ficarem atentos. Quem pode doar sangue? Quem pode doar sangue? Todo doador, né? Vai ser registrado, então todo mundo, quem for doar, tem que obrigatoriamente levar documento de identificação pessoal. E aí, essa pessoa, esse doador, passa por uma triagem clínica. Quem pode doar? Qualquer pessoa pode doar? Não, Professora, Diga. então eu vou falar essa parte de quem pode doar. Uhum. Quem pode doar são pessoas acima de 18 anos, com peso superior a 50 quilos, sem históricos de doenças recentes, né? E também tá com a pressão sanguínea normal, Ai, meu Deus. É que você falou, né? Tá no quadro. Então, a pessoa, tem a questão do peso. Então, não é somente a idade, tem o peso. Então, tem um peso mínimo de 50 quilos. Então, quem é muito magrinho, de 40 quilos, 45 quilos, não pode doar, né? Além disso, a pessoa tem que gozar de boa saúde. Os sinais vitais têm que estar ok. Então, a pressão sanguínea, temperatura corporal, pulsação, tudo tem que estar normal, né? Os sinais vitais, ok. E outra coisa que a gente olha lá no banco de sangue do doador é o nível de hemoglobina. O que é o nível de hemoglobina? É para ver se o paciente tem anemia ou não. Tá? É essa hemoglobina que a gente vê se ele tem anemia. E o hematócrito é para ver se o paciente está desidratado. Então, lá no banco de sangue, na hora de doar, se vê que o paciente tem níveis baixos de hemoglobina, por exemplo, aí ele já não pode mais doar sangue naquele momento, porque ele está com uma anemia, né? E aí, então, ao invés de ele ajudar o paciente, ele não vai fazer diferença nenhuma na vida do paciente e ainda vai se prejudicar, tá? Tem uma colega que está querendo fazer uma pergunta. Jaqueline, Jennifer. Vamos da Jaqueline primeiro. Qual que é a sua pergunta, Jaqueline? Pode fazer. Acho que bem que a senhora já respondeu um pouco. É porque recentemente eu fui fazer uma doação de sangue, eu faço a cada 6 meses. E na minha última vez que eu fui, a minha imunoglobulina deu baixa. Hemoglobina. Só que ele falou que eu não estava anêmica, que poderia ser algum fator como TPM ou estresse, ansiedade. Isso pode prejudicar na hora da doação? Porque é o seguinte, a hemoglobina, eles estabelecem aqui, ó, os níveis mínimos, tá? Uma mulher, qual é o problema de mulher?
Mulher, ela menstrua, tem mulher que tem o ciclo menstrual muito forte, fica muitos dias. Então, mulher, ela já tem uma tendência a ter níveis de hemoglobina mais baixos, tá? Então, por isso que eles avaliam, porque a gente só considera mesmo a anemia quando os níveis de hemoglobina estão abaixo de mulher, né? Varia de homem para mulher. Mas de homem é quando está abaixo de 11, de 11,5, por exemplo. Então, às vezes, se a sua hemoglobina deu 11,5, só que você não entra no critério de doação, tem que ser no mínimo 12,5, entendeu? Porque é o seguinte, um dos principais motivos da transfusão de sangue, o paciente vai receber o sangue porque ele está com uma anemia muito severa, ele está perdendo sangue, né? E então, esse paciente, ele precisa de hemoglobina, porque a hemoglobina é que faz o transporte de oxigênio para o tecido. Então, o paciente anêmico, por que ele fica fadigado e cansado? Porque a hemoglobina dele está baixa. E aí, seus níveis de hemoglobina não estão ideais, né? Então, não é recomendado que você doe. E outro problema é o seguinte, seus níveis já estão tendendo abaixo. Se você doar, seus níveis podem abaixar ainda mais. E e pode fazer falta para você, entendeu? Então, para a segurança tanto do doador quanto do receptor, tem situações em que a transfusão não é concluída, tá? Aí me perguntaram aqui também se o paciente que fez cirurgia bariátrica. Qual que é o problema, né? Tem a questão nutricional também que tem que ser levada em consideração. Então, tudo vai depender desse estado de boa saúde. Pode até ser que quem fez uma bariátrica, pode até ser que um dia possa doar, mas não vai ser no pós-operatório, né? Porque no pós-operatório, os níveis de hemoglobina abaixa, ele fica pálido, pode ter uma certa anemia. Então, o paciente que faz bariátrica, dificilmente ele entra como um doador, porque às vezes ele não consegue atingir esses critérios, entendeu? Não que tenha algum impedimento. Se você atingir os critérios, você pode poder doar com certeza. Outra coisa que estão me perguntando aqui é o seguinte, e aí entra então nos outros critérios de doação, né? Isso aqui, gente, é a triagem básica, inicial. Quando a pessoa passa por esse aqui, ele é aprovado nessa primeira parte, ele vai doar, né? Aí é quando ele senta ali e vai tirar o sangue dele, né? Vai ocorrer a doação para que vai colocar naquela bolsa. Fica ali homogeneizando, né? Nesse momento, ele vai doar, só que não significa que aquela bolsa vai ser transfundida. Por quê? Porque outros exames serão feitos naquela amostra, né? Então, gente, quais outros critérios que são utilizados no banco de sangue? O grupo pode me responder? É só isso aqui que é suficiente para doar sangue? Eles não fazem nada de doença infecciosa? E aí? Repete a pergunta, eu não ouvi. Qualquer um pode doar? Lá no banco de sangue não faz teste de segurança para o paciente? Assim, na hora, eu não sei muito bem, mas parece que depois que é colhido o sangue, eles levam para fazer análise, para ver se tem algum tipo de doença, se o paciente não está omitindo nada. Aí, além disso aqui, tem o questionário. O que eles perguntam lá no questionário? Então, aqui no bate-papo eles estão perguntando para vocês. Está todo mundo curioso para saber desse questionário. Quem tem tatuagem pode doar sangue? Pode doar depois de 1 ano. Só depois de 1 ano. Quem tem tatuagem pode doar sangue, né? Mas essa doação, é essa. É uma casa muito barulhenta. Depois eles vão ativando o microfone de vocês aos poucos. Quem pode doar, né? Quem tem tatuagem pode doar só depois de 1 ano. Por quê? Porque, gente, a tatuagem é uma agulha, né? Em que tá ali aplicando ali no paciente. É para fazer a tatuagem na pessoa. E ele sangra. Então, uma pessoa que fez tatuagem recentemente, no momento em que fez a tatuagem,
pode ter ocorrido a transmissão de alguma doença para essa pessoa. Como se diz, não se compara, mas o entendimento é o mesmo. Quem compartilha seringa, por um usuário de droga que compartilha seringa, essa pessoa ela não pode doar sangue. Por quê? Porque quando ele compartilha seringa, pode ocorrer o risco de ter uma transmissão de doença ali. Quem faz tatuagem, o risco é o mesmo. Por mais que lá na tatuagem, né, tenha os cuidados, tem alvará de vigilância sanitária, tem a questão da higienização do material, tudo estéril, mas mesmo assim, essas pessoas elas são consideradas ainda em observação, grupo de risco aí nos primeiros meses, até um ano após a realização da tatuagem, tá? Por que eles têm esses critérios, né? Porque nos bancos de sangue, os testes que eles vão analisar a parte infecciosa, então vai ter teste para HIV, sífilis, hepatites, várias séries de doenças, né? Os exames, eles são baseados em testes imunológicos. E qual que é o problema disso? Como a gente já viu em outros momentos, né? O teste imunológico vai fazer detecção de resposta imune. Então, um anticorpo, ele pode demorar um tempo para ser produzido. Então, pode acontecer o que a gente chama da famosa janela imunológica, que é um período em que o paciente tem a doença, mas quando faz o exame, a gente não consegue detectar. Então, por isso que aquele questionário ele é muito importante ser respondido com muita seriedade. Justamente para uma segurança do paciente que vai receber, tá? Para ele não correr o risco de, no momento da transfusão, transfundir algum agente infeccioso, como, por exemplo, um HIV. Certo? Não tem nada a ver com a tinta. Tá? Vamos lá. E aí, então, todos esses cuidados o banco de sangue tem, né? Aí, coletou o sangue, processou a amostra, fez aqui a triagem para os exames, né? HIV, hepatite. E aí vem um outro ponto muito importante, que é a famosa tipagem sanguínea e o fator RH, tá? Que é o que está muito relacionado com a resposta imune. A gente já comentou, né? Desde o início do semestre, a gente comentou o seguinte, que tudo que a gente entra em contato que é estranho, a gente produz anticorpos contra. Tudo que a gente entra em contato que é estranho, a gente rejeita, a gente expulsa, a gente quer matar, nosso sistema imune mata e elimina, tudo que é estranho, certo? E aí, no caso de uma transfusão sanguínea, o sangue de uma pessoa vai entrar dentro de outra. Só que nesse momento, essa pessoa pode entender que o sangue é diferente, que o sangue não é dela. Se o sistema imune da pessoa entende que aquele sangue é estranho, o que o sistema imune vai fazer do receptor? Vai expulsar, vai rejeitar, vai destruir. Por isso que existem os testes de compatibilidade. Então, além de toda essa segurança que tem ali no banco de sangue, segurança para o doador, segurança para o receptor, todos esses critérios, né? Mesmo assim, a gente tem que fazer os testes de compatibilidade. Só pode ocorrer a transfusão entre doadores, entre o doador e receptor, precisam ser compatíveis, tá? E aí vem um ponto que eu quero reforçar aqui com vocês antes da gente dar continuidade. O que vocês acham? Transfusão de sangue é mais fácil, é mais difícil ou é a mesma dificuldade de um transplante de órgãos? O grupo de transplante até pode comentar também. O que vocês acham? É fácil fazer um transplante de órgãos? Não, é muito pouco. É complicado, duração de tempo. Eu acho que transfusão de sangue é mais fácil. Transfusão de sangue, gente, é muito mais fácil. É muito mais fácil achar um doador compatível no sangue do que no órgão. Por quê? Por que existe essa diferença? É o seguinte, para fazer a compatibilidade sanguínea, a única coisa que a gente olha antes de fazer a análise é o tipo sanguíneo, é o famoso ABO e o RH. Diferente dos casos de transplante. Nos casos de transplante, vem a compatibilidade de tecido, tá? Vem a compatibilidade de célula.
E aí é onde entra o famoso MHC, que é o tema da nossa aula de hoje. O MHC é a nossa identidade. Então, cada um tem um MHC diferente. O meu MHC é diferente do de cada um de vocês. A gente só observa pessoas com o mesmo MHC quando são gêmeos univitelínicos, tá? Então, cada um tem um MHC. E aí, esse MHC é o que mostra a nossa identidade. Então, quando eu entro em contato com uma célula de uma outra pessoa, o meu sistema imune identifica que aquilo ali é diferente. O meu MHC vê que aquela célula é diferente da minha, entendeu? Por uma questão de MHC. Meu MHC é diferente do dele. E hemácia, gente, não tem MHC. Por isso que é muito mais fácil achar um doador compatível numa transfusão sanguínea do que um transplante de órgãos. Porque hemácia não tem MHC. Então, para fazer uma transfusão de sangue, eu não preciso fazer compatibilidade de tecidual, compatibilidade de célula. A única coisa que eu faço é ver o tipo sanguíneo. O tipo sanguíneo, ele está na superfície das hemácias. Entenderam, gente? Por que é mais fácil o hemácia do que o MHC ou não? Sim? Sim. Então tá. Então, eu vou aqui continuar então para a gente falar um pouco, né, de quem pode doar para quem, tá? Vou compartilhar novamente a tela dos coleguinhas aqui para a gente ver quem pode doar para quem. Aqui, né, é o que os meninos colocaram sobre o grupo sanguíneo. Então, aqui são os fenótipos, é o que manifesta. Então, nós temos pessoas do tipo A, temos pessoas do tipo B, temos pessoas do tipo AB e temos pessoas do tipo O. Essa aqui são as hemácias dessas pessoas. Tá? Vocês observam aqui o seguinte, que uma pessoa do tipo A tem o antígeno A na superfície das hemácias. Então, as hemácias dela, tudo aqui com o verdinho, com o A. Uma pessoa do tipo B tem aqui o antígeno B, o amarelinho. Quem é AB tem os dois, tem o amarelinho e tem o verdinho. E quem é O? Quem é tipo O, não tem nada, tá? E aí, vamos lá. Quem pode doar para quem? O tipo O, vamos lá, deixa eu pegar meu quadro branco de novo aqui para mostrar para vocês. Vamos lá. O tipo O. Vamos pegar aqui o paciente do tipo O. O paciente do tipo O pode doar para o tipo A? O que vocês acham? Pode. Pode. Então, um paciente do tipo O, ele pode sim doar para o tipo A. Por que o paciente do tipo O pode doar para o tipo A? Porque não tem nada. O tipo O não tem nada. Como ele não tem nada, ele não tem nada de estranho. Então, o O, quando o A receber do O, ele não vai receber nada de diferente, porque o O não tem nada. É o que a gente chama de inerte. O O também, gente, ele pode ser chamado de zero. Tá? Por que ele é zero? Ele é zero porque ele não tem nada. Ele não tem nem A, nem B, nem nada. Tá? Então, o paciente do tipo O, ele pode doar para o tipo B? Pode também, pelo mesmo motivo. Pode. E ele pode doar para o tipo AB? Pode também, pelo mesmo motivo. E ele também pode doar para ele mesmo. Por isso que a gente chama o O, na verdade, o O negativo, né, de doador universal. Por que é o O negativo que é o doador universal? Por que não é o O positivo? Aí vem a diferença. O que significa esse positivo e esse negativo, grupo? A pessoa pode ser RH positivo ou ela pode ser RH negativo. O que significa se ela é RH positivo? O que isso significa? O tipo A é porque tem o A, o tipo B é porque tem o B, o AB é porque tem AB, o O não tem nada. E o RH positivo? O que essa pessoa tem? Ela tem um antígeno D.
Muito bem, o grupo está arrasando, né? Uma pessoa do tipo positivo significa que tem a presença do antígeno B, né? E uma pessoa do RH negativo é a ausência do D. Então, o O negativo, ele não tem nada. Ele não tem A, ele não tem B e ele não tem D. Então, ele pode doar para todo mundo. Agora, vamos lá. O paciente do tipo A, ele pode doar para o tipo O? Não. Não pode. Por que o tipo A não pode doar para o tipo O? Porque vai ser um estranho. Exatamente, porque se o A doa para o O vai receber o A. Quando ele receber esse antígeno A, ele vai olhar e falar assim, opa, aqui não, esse A aqui, ó, é estranho para mim. Eu vou expulsar ele. Aí o tipo O, essa pessoa do tipo O vai e rejeita esse tipo A. Ele expulsa esse tipo A. Ele destrói todo esse tipo A. E aí, gente, qual que é o problema disso? Vamos supor que fizeram uma transfusão errada. E aconteceu isso. Qual que é o sintoma que o paciente pode apresentar se fizer uma transfusão errada? Alergia. Febre. Se faz uma transfusão errada, o paciente começa a ter sinais de que o sistema imune está sendo ativado, de que o sistema imune está querendo destruir alguma coisa. E quais são esses sinais clássicos, os principais que aparecem? É o que a gente já discutiu lá no início do semestre. O paciente vai ter febre, então começa a ter aumento da temperatura corporal. O paciente, ele pode ter uma queda de pressão. Por quê? Porque no processo inflamatório, no processo de destruição, né, ocorre aquelas alterações vasculares. E devido às alterações vasculares, vai ter lá, por exemplo, a vasodilatação, né? E aí diminui o débito cardíaco, e aí o paciente vai ter uma queda de pressão, tá? Então, isso, o paciente pode ter um choque, que é a reação alérgica que vocês alertaram, né? Então, isso pode trazer consequências graves para esse paciente. Porque aumento da temperatura corporal, diminuição da pressão sanguínea, diminui o débito cardíaco, não bombeia mais sangue para os órgãos e para os tecidos, né? Então, isso pode trazer uma consequência grave para o paciente. Por isso que temos que tomar muito cuidado antes de fazer essa transfusão, tá? Então, o tipo A não pode doar para o O. Mas o tipo A, ele pode doar para o B? Não. Também não, porque o B não tem o A. Como ele não tem o A, quando ele entrar em contato com o A, ele vai produzir essa resposta imunológica forte também. Então, não pode. Agora, o tipo A, ele pode doar para o tipo AB? O que vocês acham? Sim, pode. Sim, pode. Pode, porque ele reconhece A. Eles não compartilham do mesmo antígeno? O tipo AB, a hemácia dele também não tem o A? Eles compartilham do mesmo antígeno. Então, ó, pode vir à vontade, que eu não vou te expulsar, né? Então, o paciente do tipo A, ele doa para o AB ou ele doa para ele mesmo, né? O tipo B é o mesmo jeito. O tipo B ele pode doar para o AB, porque eles compartilham do mesmo antígeno, e também ele pode doar para ele mesmo. E o tipo AB? O tipo AB pode doar para o A? Não. Não pode. Por quê? Porque se o AB doa para o A, o B vai junto. Aí o A vai querer expulsar esse B que vai dar problema. O AB pode doar para o O? De jeito nenhum, porque o O não tem nada. O AB pode doar para o B? De jeito nenhum, porque senão o A vai junto e aí o B vai rejeitar, né? Então, o AB, ele só doa para ele mesmo. Por isso que a gente fala que o AB positivo é o famoso receptor universal. Ele pode receber de todo mundo. E aí, vamos lá no positivo e no negativo, então, né? Já que a gente está falando dele. Um paciente positivo, ele pode doar
para quem é negativo, para quem é positivo? Pode ou não pode? Pode. Pode. Um paciente positivo, ele pode doar para quem é positivo, porque é o mesmo tipo sanguíneo, né? O D está doando para o D, tranquilo. Mas o paciente positivo, ele pode doar para um paciente que é negativo? O que vocês acham? Não. Não pode. Por que não pode? Não pode porque o negativo, quando ele receber esse D, ele vai achar estranho, porque ele não tem, aí ele vai receber algo que é estranho. Se ele recebe algo que é estranho, ele vai promover, vai ter uma resposta imune para expulsar, tá? Uma curiosidade para vocês, que eu não sei se o grupo viu sobre isso, tá? Mas, hoje em dia, em últimos casos, o positivo até pode doar para o negativo. Por quê? Porque hoje nós temos no mercado um soro que é uma imunoglobulina anti-D. Então, faz a transfusão do positivo e já aplica no paciente esse anti-D, que é para não ter essa reação inespecífica, tá? Mas, assim, não é algo muito difundido, não. O ideal é que o negativo só receba do negativo, tá? Então, um paciente negativo. Vamos lá. Um paciente negativo, ele pode receber de um negativo? Ele pode dar para o negativo? Pode, porque os dois não tem nada, né? Mas um paciente negativo, ele pode doar para quem é positivo? O que é que vocês acham? Pode. Pode. O negativo, ele pode doar para o positivo. Por quê? Porque o negativo não tem nada. Como ele não tem nada, ninguém vai expulsar ele. Por isso que a gente fala que o doador universal é o O negativo. Porque se fosse o O positivo só doa para quem é positivo. Então, o O positivo só pode doar para o A positivo, para o AB positivo e para o B positivo. Tá? O que pode doar para todo mundo é o negativo. Eu acho que no slide de vocês até tem isso, não tem? Essa tabelinha? Sim. Tem, né? Eu acho que é assim. Tem, aqui, né? Depois dessa aí, quem pode doar para quem, né? Então, tá aqui, ó. O O negativo pode receber de todos os tipos. Pode doar para todos os tipos. Por isso que a gente fala que ele é o doador universal. Porque ele não tem antígeno nenhum. Ele é inerte. Ele não tem A, ele não tem B e ele não tem I. Entenderam, gente? Sim. Estou perguntando aí. Professora, uma pessoa, depois que recebeu sangue, ela não pode doar sangue? Por que quem recebeu sangue não pode doar sangue? O que o grupo acha? Por que quem recebeu sangue não pode doar? Essa pessoa, gente, ela não pode doar, por quê? Porque por mais que o banco de sangue tome todos os cuidados possíveis, quando a pessoa recebe uma transfusão, ela não está isenta de ter recebido algum agente infeccioso. Então, toda transfusão, ela tem um risco. Toda transfusão tem um risco. Então, um paciente que recebe um sangue, está recebendo sangue de uma outra pessoa. Então, nesse sangue, pode ter algum agente infeccioso e provocar uma doença nesse paciente? Pode. Por mais que o banco de sangue tome todos os cuidados possíveis, faz todos os testes de triagem, todas as detecções de anticorpos, por mais que o banco de sangue faça tudo, isso pode acontecer? Infelizmente, o risco existe, tá? E então, quem recebeu sangue, ele pode sim ter recebido junto com o sangue algum agente infeccioso. E por que ele não pode doar? Ele não pode doar porque ele entra como um grupo de risco. Eita, que barulho. Ele entra como um grupo de risco, porque a gente demora para produzir anticorpos. Então, a gente ainda não sabe se ele tem ou não a doença, porque a gente ainda não consegue pesquisar o anticorpo.
Mas depois de um ano, por exemplo, que ele recebeu essa bolsa de sangue, tá saudável, não tem doença nenhuma, passou por todos os testes, ele pode doar? Pode, tá? E me perguntaram aí depois.